Vamos juntos, com muita alegria, nessa tarde, iniciar o nosso trabalho no Evangelho dessa segunda-feira, iniciando com a nossa prece do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai de misericórdia e bondade, nós te agradecemos infinitamente por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Muito obrigada, Senhor, e assim, com a tua permissão, damos por aberto o trabalho do Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Amigos queridos, nós vamos então hoje ter o Livro dos Espíritos comigo, o Evangelho com o nosso irmão Jair, a prece de Cáritas com a nossa irmã Lourdes, e assim vamos lá. Bem, como a nossa querida Fátima já nos adiantou, a questão de hoje é a questão 959, de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura. Bem, isso é uma coisa que é natural de todo ser humano, ter essa certeza de que existe algo além da nossa morte. Porque se assim não fosse, ficaria muito difícil para nós termos alguma confiança na justiça divina, tendo em vista principalmente que a vida aqui na Terra é uma vida com bastante desigualdade entre as pessoas. Nós vemos isso acontecer o tempo todo. Pessoas que têm uma vida longa, né, que vivem até próximo dos 100 anos, muitas vezes, outras pessoas que vivem algumas horas, alguns dias, alguns poucos anos, desencarnam ainda crianças, adolescentes, jovens. E tudo isso é algo que nos angustia bastante, o momento do desencarne. Mas é da natureza do ser humano ter essa confiança de que haverá algo depois. Inclusive, todas as crenças religiosas, em todos os tempos, procuraram propor alguma coisa que aconteceria, né? Como seria essa vida futura? Então, aí a gente vai ver muitas diferenças, né? Os egípcios até mesmo acreditavam que podiam levar os bens materiais, daí os faraós faziam aquelas pirâmides, daí eles juntavam tesouros nos seus sarcófagos, nas suas tumbas, para poder levar, mumificavam o corpo, porque acreditavam que então estariam preservando o corpo físico para adentrar a vida após a morte. E assim, outras tantas formas de acreditar. Mais modernamente, nas crenças modernas e particularmente nas crenças cristãs, a gente já vai tendo uma noção, né, de que há um lugar para onde não o nosso corpo físico, mas a nossa alma se encaminhe depois da morte. Fato é que isso é um instinto natural. Vejamos que mesmo aquelas pessoas que se dizem completamente materialistas, que se dizem ateus, que dizem que não acreditam em nada, né? Passam muitas vezes a vida a dizer isso: eu não acredito em nada, morreu, acabou, né? Na verdade,
a experiência prova que na hora da morte, né, nos momentos que antecedem, ou quando vem aquela doença grave, que já dá a entender a pessoa de que ela não vai mais continuar nesse mundo, a ideia já começa a mudar, né? Tem até aquela piadinha que diz que todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Na hora que o avião começa a cair, todo mundo, ai meu Deus do céu, né? Porque realmente a ideia do nada, de não existir nada após essa vida, é algo muito bizarro para nós, é repugnante. Imagine, né? Só vamos fazer um exercício mental. Eu tô aqui, eu existo, eu sou essa pessoa, tenho minha família, tenho tudo. De repente eu vou morrer e nada. Nada. Fim da linha. É algo que nos dá até um mal-estar internamente. E por que nós temos essa repugnância ao nada? Porque o nada não existe. Em toda parte do universo pulula a criação do nosso Deus. Em todos os lugares, em todos os mundos. Há mundos e mundos, planetas, moradas da casa do Pai, estágios e estágios evolutivos espirituais, onde os espíritos da criação existem e existirão para sempre. A partir do momento que a gente é criado por Deus, somos indestrutíveis, imortais. Poderemos viver em várias roupas físicas. O nosso corpo a gente deixa, mas a gente continua sempre e sempre. E nunca mais seremos destruídos, porque assim quis o nosso Pai Criador. Então essa ideia, ela é inerente ao nosso coração. Essa ideia vem de encontro ao nosso sentimento íntimo. Por quê? Porque nós sabemos. Porque nós todos que estamos aqui agora já morremos antes em outras vidas. Porque isso também vem de encontro ao entendimento da grandeza e da bondade do Pai Criador, as muitas vidas. Então nós já vivemos em outras roupagens, em outros corpos. Talvez alguns de nós, em algum momento, muito antigo talvez, até em outros mundos, nós podemos ter vivido. Hoje estamos nesta roupa física, nesse corpo, nessa terra. Mas nós sabemos, instintivamente, está guardado lá num cantinho da nossa memória, que a gente não consegue acessar com a mente atual, mas está lá, está arquivado. As existências anteriores que nós tivemos, a vida que nós vivemos no plano espiritual, antes desta encarnação. Então nós sabemos, porque já morremos muitas vezes, e já ficamos no plano espiritual muitas vezes, e já voltamos aqui, como voltamos agora, outras tantas vezes. Então está guardado em nós. Por isso que é instintivo, é inerente ao ser humano acreditar na vida futura. E qual é a natureza dessa vida futura? Como ela será? Bem, uma dica, tem tudo a ver com como nós vivemos agora, que é o que o Evangelho da Tarde vai nos trazer. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiro Evangelho meu do ano, então é muito bom estar aqui com vocês. É muito gostoso poder retornar a casa, rever a todos e para a gente falar do Mestre Jesus. Mas quando nós chamamos esse ser que se incorporou à face da terra para viver como um de nós e mostrar-nos que é possível nós temos uma vida diferente, um olhar diferente para a nossa vida terrena e chamá-lo de mestre, precisamos começar a compreendê-lo. É necessário. E a gente não compreende. Infelizmente não. Porque Jesus veio nos trazer a lei de amor. E nós aplicamos a lei da dor.
não só na vida dos outros, mas em especial na vida da gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas vezes, e vocês vão encontrar isso, inclusive, né? Por quê? Depois a gente chega no porquê, mas inclusive no livro dos Espíritos. A própria rainha, ao explicar na pergunta que foi feita, ou aqui no Evangelho, ela fala que para ser feliz, ou para viver na face da terra, é necessário sofrer. Eu sei bem disso, que fui rainha. É claro, no momento dela, era necessário compreender. A doutrina espírita, ela foi catalogada em 1800, no século XIX. E ela é uma doutrina evolutiva. Para a compreensão, à época, não é que estava errado, mas era a compreensão que nós tínhamos. Hoje, precisamos enxergar a realidade. A realidade é uma só. O sofrimento é necessário para a vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha como é interessante. Eu estou entrando num campo difícil de se falar. É um campo difícil porque vai ter gente, vai ter espírita que não vai concordar. E isso é ótimo. A melhor coisa que pode existir na face da Terra são as divergências. Pois é na divergência que nós crescemos. Quando todos acreditam na mesma coisa, ou fazem de conta que acreditam, nós entramos numa equação chamada a unanimidade. E como disse um sábio, toda unanimidade é burra. Porque não se cresce na unanimidade. Você só cresce quando você questiona. Tanto é que o livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, ele é um livro de perguntas e respostas. Kardec questionando as suas dúvidas aos Espíritos. E eles respondendo, de acordo com o conhecimento que eles tinham naquela época. Mas muda o conhecimento dos Espíritos? Gente, está na hora de raciocinar. Nós somos Espíritos. Você é igual a 50 anos atrás? Você, antes de conhecer a doutrina espírita, como que você imaginava Jesus? Ou Deus? Como você imaginava Deus antes de conhecer a doutrina espírita? Ou como você trouxe ele da infância? Aquele homem barbado, de barbas brancas, sentado num trono, decidindo cada uma das vidas ao seu bel prazer. Não é esse Deus? O que é Deus? Perguntou Kardec aos Espíritos. Responderam os Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira coisa, que ele não disse que era um homem. Presta atenção, ele não disse que era homem. Não disse que era uma mulher, não disse nem que era humano. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quais são os atributos de Deus? Hein, gente? Onisciência, sabe de tudo. Onipresença, está em todos os lugares. Soberanamente bom e justo. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas vou perguntar de novo. O mal existe? Quem acredita que o mal existe? Levanta a mão. O mal existe. Quem criou o mal? Quem criou o mal? Quem é o único criador, causa primária de todas as coisas? Percebe então como a gente não se faz perguntas e a gente vai aceitando a vida e vai aceitando o que a gente ouve dizer. O mal não existe, porque se o mal existisse, Deus tinha criado o mal, e se Deus criasse o mal, ele não seria bom. Mas o que é o mal? O mal está aqui, Jair. Eu vejo o mal, eu sinto o mal. Para a gente não se alongar, numa resposta dos Espíritos, eles deram, é a ausência do bem.
Mas há pouco tempo atrás, complementou essa explicação, porque quando você fala de ausência, é porque ele não está lá. E se Deus é soberanamente bom e onipresente, Ele está em todos os lugares, e portanto o bem está em todos os lugares. Então não pode ser ausência. Então complementou-se, é a ignorância do bem. Quando você desconhece o bem, é que se faz o mal. O mal não é algo criado, o mal não é algo palpável. O mal é o nome que nós demos, a designação que nós demos para um determinado estado de coisas. Isso é o mal. Mas percebe que se nós imaginarmos, por que eu estou falando tudo isso? Porque é o tema da noite, é o tema da tarde. Acostumado com a noite, viu, gente? Tema da tarde. Qual é o tema da tarde? O meu reino não é deste mundo. Para a gente compreender que nem tudo que a gente enxerga neste mundo é real. Esse mundo é feito de ilusões. E essas ilusões que nós precisamos começar a eliminar da nossa existência. Por isso que eu falei daquela questão de como você enxerga Deus. Como que você enxerga esse Jesus? Que nós colocamos Jesus como um curandeiro, um milagreiro. Mas em primeiro lugar, Ele se fez humano. Nasceu de uma mulher. Foi criado, teve infância, juventude e a fase adulta. Teve toda a educação que uma criança ia ter. Conviveu com outros seres. E se tornou, depois dos 30 anos, quem nós conhecemos como Jesus. No momento certo, Ele desabrochou para aparecer para o mundo o Rei dos Reis. Então precisamos começar a compreender. Jesus foi humano como nós. Ué, se Ele foi humano, será que Ele brigou quando era criança? Será que teve problemas? Será que Ele passou por algumas coisas? Mas olha que é interessante. Provavelmente sim. Porque nós temos pouca parte da história de Jesus, principalmente antes do seu messianato. Mas provavelmente sim. Mas o mais importante é que Ele encontrou-se, sabendo que era, quem era, e sabendo o seu papel no mundo. É que a gente coloca como Jesus como um Deus. Mas Ele diz para a gente o seguinte: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e um pouco mais. Então vocês, todos nós podemos viver como Jesus viveu. Podemos aplicar o que Jesus nos deixou. Até porque aplicar o que Jesus nos deixou é a forma de encontrarmos o caminho para sermos felizes. Quando Ele diz, meu reino não é deste mundo, não é para desvalorizar o reino material, porque senão não haveria reino material. Por que haveria reencarnação? Para que nós retornamos à casa material? Quando Ele diz o meu reino não é deste mundo, Ele quer dizer que a vida é muito maior do que só esse mundo, do que só a ilusão da face da Terra. A Terra é um minúsculo planeta diante de toda a obra da criação. E olha como nós somos tão iludidos com as verdades. Vocês veem estrelas no céu à noite? Elas não estão lá? Nós não vemos? Vocês sabiam que as estrelas já não estão mais lá? Que ali é um reflexo da luz das estrelas que já hoje não existem mais, que pela distância nós vemos hoje aqui, mas elas não estão lá. Ilusão. Assim como o mal é a grande ilusão, porque quando você acredita que o mal existe, você acredita que existe um inimigo de Jesus, um inimigo de Deus. Existem seres humanos ignorantes,
do bem somente. Porque quando você começa a enxergar dessa outra forma, você enxerga o teu irmão de outro jeito, que é o mais importante na nossa vida, gente. Quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, é justamente para você não enxergar mais o mundo da forma como você o vê, iludido. Porque esses que fazem mal, o primeiro a ser prejudicado são eles próprios. Porque o maior mal que um ser humano pode fazer para você, qual é? Já pararam para pensar? Nessa vida aqui, qual o maior crime? O homicídio, ou seja, tirar a vida. Alguém tira a vida de alguém? Se somos imortais. Percebe? Tirou a vida do meu filho, perdi meu filho. Perdeu quem? Primeiro, porque não era seu. Segundo, que ninguém se perde. E aqueles que se amam se reencontram. É uma pequena passagem de um tempo. Dolorosa, sim. Difícil para a gente compreendê-la, sim. Mas ilusão. Porque a morte não existe. Porque na realidade, nós morremos todos os dias. O que nós fazemos quando nós dormimos? O corpo está lá inerte, assim como se estivesse numa cova. E você, espírito, livre. Mas mesmo vendo as realidades, nós não conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus e nem aplicá-los na nossa vida. Nós ainda duvidamos. E é nisso que nós precisamos fazer a diferença a partir de hoje. Já era para ter feito antes, tá? Mas vamos falar a partir de agora. Parar de ouvir os deuses que adentram as residências, que te pregam N maneiras corretas de viver. Alguns deuses eu posso citar. O Deus TV, que te dá um padrão de beleza no qual você tem que seguir, senão você é feio. Não é? Chico era um homem assim, esteticamente bonito? E quem diz que Chico era feio? Quando conhecia a beleza daquele coração, a bondade daquela alma, a grandeza daquele ser. Enquanto nós formos, não vou citar nomes, porque fica ruim, mas venham na mente de você um famoso, bem bonito, mas que é extremamente deselegante. Você olha e fala, puta, percebe? Coativa. E como pode a gente querer que formas físicas nos ditem a beleza? E não ditam. Quem aqui não se preocupa com isso? Não é? Com a barriga. Quem não se preocupa com isso? A ruga. Para não dizer outras coisas. Percebe então como nós trazemos para a nossa existência dores sem necessidade? Nessa parte precisávamos olhar os animais. Nós temos cachorro grandão, gordão, magrinho, pequeno, grande. Todos eles brincam do mesmo jeito, se divertem. Se entram no cio, não importa se é grande ou pequeno, vão querer alguma coisa. Percebe então que eles vivem. Não importando se são bonitos, feios, gordos, altos, magros. Meu reino não é desse mundo. Abra teus olhos, enxerga de forma diferente. O meu reino é o mundo do amor. O meu reino está para todos aqueles que queiram ver. Entendeu? Né, filha? Passando no meio. O que nós precisamos fazer então? Primeiramente, pensarmos por nós. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu? Não importa o do Paulo Freire, não importa o de Gandhi, não importa o de Madre Teresa de Calcutá. O que importa é o seu. A tua vida está nas tuas mãos. O que você vai fazer de melhor com ela? Primeiro você precisa saber isso. E como você vai conseguir saber isso?
introspecção, olhando para dentro de você, procurando na sua casa mental ou no seu templo divino, como disse Paulo aos Efésios: vós não sabeis que vós sois o templo de Deus? Então coloca dentro de você e busca, fala: Senhor, eu preciso saber o que é melhor para a minha existência, o que eu devo fazer. Porque às vezes nós estamos num caminho que foi pré-determinado por alguém, pré-determinado por um dos deuses, o Deus TV, o Deus Google, o Deus 1001 coisa que adentra a nossa casa, o Deus rádio, o Deus igreja. Porque igreja é diferente de ser cristão ou de ter uma fé. Quem não pode editar a sua vida é o outro. Você precisa ditá-la de acordo com suas necessidades prementes. Quais são elas? O seu íntimo. Você, o íntimo, vai dizer. Porque daí sim você coloca o teu objetivo em primeiro lugar. Com o alicerce dos ensinamentos de Jesus. Em especial, aquele que ele diz: aqui estão todas as leis e todos os profetas. Amareis ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus. Aí estão escritas todas as leis e todos os profetas. Aí está o caminho seguro para você saber se você está no caminho certo. O que quer dizer isso? Fazer ao teu próximo aquilo que gostaria que ele te fizesse. Ponto. Você fazendo isso, não importa se você vai usar burca ou se você vai pôr biquíni. Não importa se você vai fumar ou não vai fumar. Vai beber ou não vai beber. O que importa é você estar em paz de espírito. E o que é estar em paz de espírito? O espírito é tua consciência. Você precisa estar com a consciência tranquila, a consciência em paz. Aí sim você vai começar a entender o reino de Jesus. Meu reino não é deste mundo, não é do mundo de ilusões. É do mundo interior de cada um. Porque você pode estar no mesmo lugar do que o teu irmão, mas ele pode estar no céu e você no inferno, ou vice-versa. Não é o lugar físico onde você esteja, e sim o estado emocional no qual você se encontra. Uma boa tarde, gente. Muito obrigado. Agora passamos para a prece de Cáritas. Eu costumo dizer que esta prece é muito poderosa. Então vamos assim mentalizar as palavras dela com o coração, de verdade, porque ela nos ajuda muito. Então vamos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não te conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Deus, permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Num só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho,
aonde refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos chegando ao final do nosso trabalho, com muito amor, muita alegria, e a gente vai encerrando com a nossa oração que São Francisco de Assis pronunciou todos juntos. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus Cristo, Mestre amado, nós pedimos permissão, Senhor, para darmos por encerrado o trabalho do Evangelho desta tarde. E pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que possamos estar novamente aqui na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, e que possamos levar para casa a paz que estamos sentindo agora. Obrigada, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.